concedendo parcial provimento aos embargos, pediu vista ao desembargador Burato, ficando suspenso o julgamento do feito. Chamo o 11º da pauta, recurso eleitoral 0600.521, dígito 28 de 2020, de Vitória da Conquista, recorrentes Wilker Éder Soares e outros, e recorrido do Ministério Público Eleitoral, e a relatoria é da desembargadora Arali. Certo. Doutor Maurício questão representa os interesses dos recorrentes? Um recorrente, excelência. Senhor Orlando de Oliveira Santos Filho. Pois não. Eu estou negando o provimento aos recursos, né? E a questão de ordem preliminares também são rejeitadas. Farei uso da palavra. Vossa Excelência, tem a palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente, ilustre desembargadora relatora, ilustres membros dessa corte eleitoral, douta desembargadora Zandra Anunciação. Este feito, que é oriundo da Zona Eleitoral de Vitória da Conquista, trata de alegação de fraude de cota de gênero contra duas candidatas do PRTB nas eleições de 2020 em Vitória da Conquista. A sentença foi no sentido de reconhecer a fraude e, como consequência, além dos consecutários legais, houve a cassação do meu constituinte, o único detentor de mandato eletivo, o senhor Orlando de Oliveira Santos Filho. Bom, nós trazemos em recurso, inicialmente, Sua Excelência, a doutora relatora, admitiu, desculpe, melhor dizendo, uma questão de ordem ofertada aqui em sede recursal, que foi a seguinte: é verdade que o Tribunal Superior Eleitoral, senhor presidente, já traz a questão relacionada a julgamentos em ação de investigação judicial eleitoral por conta de ter como causa de pedir a imputação de fraude à cota de gênero. Todavia, nós nos louvamos de um parecer de um dos maiores estudiosos de direito eleitoral no Brasil, que é o doutor Adriano Soares da Costa, fazendo um estudo profundo em relação à diferenciação entre os meios processuais cabíveis, doutor Pedro, para a arguição da fraude. Todos sabem, melhor do que eu, que a fraude ela decorre de norma constitucional e tem a previsão de um meio processual típico, que é a ação de impugnação de mandato eletivo, artigo 14, parágrafo 10º da Constituição Federal. Então, há previsão específica em norma constitucional. E por que nós trazemos essa questão, renovamos essa questão aqui nesta corte, a despeito de ter decisões do TSE já admitindo essa imputação de fraude? Porque é uma questão constitucional, doutor Batista. Aqui não está se tratando de uma construção jurisprudencial que eu estou fazendo. Ao contrário, a construção jurisprudencial, doutor Mário, é a admissibilidade de imputação de fraude em ação de investigação judicial eleitoral. E a ação de investigação judicial eleitoral apenas e tão somente é cabível por dicção legal em abuso do poder econômico, abuso do poder político, abuso dos meios de comunicação social. Então, eu renovo a essa corte a questão no sentido do seguinte, e lastreado no parecer de doutor Adriano Soares da Costa. Efetivamente, existem dois meios processuais que hoje são utilizados para a investigação da imputação de fraude de cota de gênero. A ação de investigação judicial e a ação de impugnação de mandato eletivo. Eu trago a vossas excelências que, por força de norma constitucional, a fraude apenas e tão somente pode ser investigada em ação de impugnação de mandato eletivo, voltando, e por lealdade processual a falar, e o doutor Procurador Regional Eleitoral faz o enfrentamento a essa questão, a dizer que existem decisões do TSE no sentido contrário. Embora aqui está se tratando de direitos políticos. Houve a cassação de um mandato eletivo
e por força de norma constitucional tem previsão na Constituição. A ação de impugnação de mandato eletivo, ela tem como foco a investigação de abuso do poder econômico, corrupção e fraude. Então, esta é a primeira questão trazida a nível de questão de ordem para vossas excelências, que, se acolhida, efetivamente, fará com que a ação seja, o recurso seja provido para a ação não ser admitida por inadequação da via eleita. Bom, ultrapassada esta questão, doutor desembargador Roberto Frank, veja, o que é que se traz do recurso, além da questão de mérito? Uma nulidade por cerceamento de defesa decorrente da falta de apreciação nos embargos de declaração agitados contra a sentença por falta de apreciação de produção de contraprova. Bom, explico. Vejam, a ação de investigação judicial eleitoral é única e exclusivamente baseada em 3 elementos probatórios. O primeiro, prints, desembargador Roberto Frank, prints de Instagram. O segundo, extrato de resultado de eleição. O terceiro, certidão do cartório eleitoral, fazendo referência à prestação de contas de 2 candidatas. Qual é a alegação? Que essas 2 candidatas teriam apoiado outros candidatos na eleição. Pois bem, agitada esta ação, o que é que os réus atravessam na sua contestação? Bom, primeiro, a ação não é acompanhada de uma ata notarial, doutor Batista, para dizer assim, bom, são prints de conversa de Instagram, onde não se tem a possibilidade de averiguar a procedência da prova. O que é que o Código de Processo Civil e Vossas Excelências sabem mais do que eu prevê? Para dar validade a essa prova, do desembargador Roberto Frank, nocível, por exemplo, lá no Tribunal de Justiça, ela tem que vir acompanhada de um ato notarial. Bom, aqui não tem ato notarial. O que é que fez o Ministério Público em primeiro grau? Se valeu de uma nota técnica de um técnico para dizer que haveria viabilidade naqueles prints de conversa, aqueles prints de Instagram. É dizendo assim, aquele Instagram é daquela pessoa. Apenas e tão somente isso. Bom, o que é que fez a parte ré? Requereu em audiência o seguinte, que fosse disponibilizado pelo Ministério Público o hiperlink das provas cibernéticas apresentadas nos autos. E Sua Excelência, juíza de primeiro grau, indeferiu a prova, dizendo que era desnecessário. Requereu ainda a parte ré a oitiva das candidatas. Nenhuma delas foi ouvida. Bom, então esta é a primeira questão trazida a nível de nulidade da prova, da arguição. Esta é a prova produzida nos autos, a parte ré tentou produzir a sua contraprova e foi a ela negada essa possibilidade. Bom, afastada essa questão de nulidade da prova, o que é que tem nos autos? Sua Excelência, a juíza de primeiro grau, e este é um ponto definitivo, e eu vi aqui 2 julgamentos anteriores tratando da prova, tratando de print de conversas corroborados com prova testemunhal. Em primeiro grau, a própria juíza, na sentença, consigna o seguinte, desembargador Roberto, as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram as candidatas fazendo campanha eleitoral, mas também não ouviram falar que elas tenham registrado candidatura apenas para atender a cota de gênero. Ou seja, é inconclusiva a prova testemunhal. Não se tem conclusão nem que houve a fraude, nem que não houve a fraude. Estamos diante de prints de conversa, de Instagram, no sentido de que seriam essas as provas para cassar um mandato eletivo. Então, são essas as questões que eu submeto a Vossas Excelências para apreciar. Mas submeto, por final ainda, um precedente desta Corte, da voto prevalecente da Lavra da desembargadora Zandra, no recurso eleitoral 0600-0002, dígito 10 de 2021, publicado no DJE de 13 de junho desse ano, em que Sua Excelência, no município de Boa Vista do Tupim, faz uma análise da questão da imputação da fraude. E neste
nesta análise, que foi corroborada por esta corte à unanimidade, o voto diz o seguinte: nesta direção, tal incapacidade da prova se dá fundamentalmente porque diversos aspectos de sua argumentação, ora ligados à falta de diligência das candidatas na conquista de votos, ora relacionados à ausência ou inexpressiva votação alcançada, não são suficientes para se afirmar, a partir de regra de experiência comum, que as candidatas laranja, entre aspas, de fato existiram. E Sua Excelência, corroborada pelo tribunal, vem e traz justificativas para afastar a imputação de fraude. A primeira é, lá no precedente, a senhora Joelma Santos Araújo esclareceu que o temor da Covid, outrora vitimando faltamente seu esposo, bem como a impossibilidade de abrir a conta bancária, pautou os rumos de sua campanha, o que fez com que ela apoiasse um outro candidata. Na mesma toada, a senhora Edmária Sacramento Trabuco explicou que o agravamento da pandemia lhe impôs um comportamento de autopreservação, que também impediu a conquista de votos. Já a candidata Renilda consignou que foi acometida por cachumba, com expressa orientação médica de repouso. E uma outra candidata, é bem verdade, disse que descobriu uma gravidez e que não pôde sair para fazer atos de campanha e que apoiou um outro candidato. Então, são essas as razões que se pede que essa gravosa imputação de fraude seja rejeitada nesses autos por todos esses motivos. Primeiro, a produção de prova que a parte ré, e eu já finalizo, senhor presidente, foi tolhida em primeiro grau, e a ausência de prova para se cassar um mandato eletivo. Ora, prints de conversa, prints de Instagram, desprovidos de ata notarial e desprovidos de serem corroborados por outros meios de prova, vide que a prova oral, que é prestigiada no direito eleitoral, ela não foi conclusiva nestes autos. São só essas razões pelas quais se pede que seja dado provimento ao recurso. Oi. PRS reserva, senhor presidente? Vossa Excelência quer se manifestar? Eu gostaria de manifestar, me reservaria, pelo seguinte: primeiro, porque foi levantada uma questão de ordem pelo seu advogado, que trouxe um parecer do eminente doutrinador Adriano Soares da Costa, em que a PRE manifestou o sentido de que não deveria ser aceito tal documento, razão da sua inoportunidade processual para tanto. E eu pedi a palavra nesse primeiro particular por isso, que no parecer que eu lancei sobre essa questão incidental levantada, no sentido de que, além do não acolhimento da questão de ordem, de que ele seja desentranhado dos autos, porque não fez parte da relação processual originária, inclusive com todas as vênias, ilustre advogado. E relembro aqui que essa discussão travada, nós estamos falando de discussão se é de AIGE, né, que se trouxe a conformação do abuso de poder decorrente da fraude ou da imputação de fraude à cota de gênero. Isso foi objeto do primeiro julgamento no TSE, um caso da Bahia, que se firmou o precedente, foi o 0600-367, dígito 86, falou Tomário que ele gosta de saber os números, e em que, por 4-3, a Excelsa Corte confirmou a possibilidade. Os julgadores que sinalizaram o sentido favorável foram o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Felipe Salomão, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Mauro Campbell. E após, inclusive, houve reiterados julgamentos sequenciais e que a Corte, mesmo com outra composição, confirmou. Então, portanto, a despeito do brilhantismo do parecer trazido aos autos, a questão é comatada e já decidida no TSE. De outro lado, acerca da ocorrência da fraude, que foi reconhecida na origem, foram levantados os questionamentos aqui acerca, primeiro, da contraprova, né, etc. Primeiro, eu digo o seguinte: o Ministério Público ele trouxe a justa causa da prova trazida com base numa certificação técnica, e a juíza, ou juiz zonal, não me recordo mais quem foi o condutor do feito,
ele afastou a alegação trazida pelo eminente advogado em sede de embargos, no sentido de que seria desnecessário. E, sendo bem fundamentada a decisão, amparada numa demonstração de justa causa da prova trazida, eu adiro a essa reflexão de que é desnecessária a contraprova, primeiro, porque ela é trazida pelo Ministério Público com base em um parecer técnico que goza de presunção de legitimidade, que é produzido por um órgão do Estado, a despeito de ser parte. Segundo, porque a fundamentação é bem clara no sentido de afastar a necessidade. E terceiro, quanto ao cerne da discussão propriamente dita, da ocorrência ou não, só um minutinho, da fraude à cota de gênero, o parecer ele vai no sentido de reafirmar as conclusões do juízo zonal, porquanto evidenciados em elementos concretos a efetiva burla à cota de gênero, a partir da conjunção de provas trazidas aos autos, que demonstra efetivamente a não observância, ou melhor dizendo, o preenchimento dessa cota simplesmente para satisfazer a previsão normativa do artigo 10, parágrafo 3º dos autos, porque os elementos trazidos aos autos foram corroborados por provas trazidas ao crivo do contraditório, que se ligam às demais provas colacionadas aos autos, e traduziram o juízo de convicção das fraudes efetivadas em Vitória da Conquista. Especificamente, aqui eu trago o porquê da compreensão de que não foram só as circunstâncias indiciárias, digamos assim, genéricas, mas houve uma específica. E lembrando que hoje a jurisprudência do TSE é até mais rigorosa do que isso, né? Ela tem se inclinado no sentido de que caracterizar a fraude a partir da votação zerada. Eu discordo da Tavena dessa ponderação, mas nesse caso, além dessas situações de não engajamento em campanha, etc., há elementos que demonstram que as candidaturas de Fabiana Lima Lopes e Jaqueline Rocha Santos, elas foram já efetivadas com essa, digamos assim, pseudo-intenção de se candidatar, com a devida vênia, na própria fase de lançamento das suas candidaturas, né? E isso se dá porque, especificamente no tocante a Jaqueline Rocha, conforme bem expresso pelo parqueio oficiante, na sua rede social, havia uma campanha em favor de Ricardinho do Pão, tendo investigado, comentado a propaganda eleitoral que dele postou no seguinte sentido: vamos nessa, firmes e fortes, rumo à mudança. Isso no próprio cenário da sua candidatura. Então, portanto, esses ingredientes trazidos pelo juiz zonal, pelo Ministério Público, aliados às demais circunstâncias, em nossa compreensão, demonstram que o juiz zonal agiu bem em caracterizar que houve efetivamente o abuso de poder decorrente dessa fraude a uma tão cara cota de fomentação da participação feminina no cenário político. Obrigado. Com a palavra, a eminente relatora. Recursos eleitorais. Ação de investigação judicial eleitoral. Eleições 2020. Procedência. Questão de ordem. Ausência de interesse processual. Matéria de ordem pública. Conhecimento. Descabimento da AIGE para apurar fraude à cota de gênero. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Precedentes do TSE. Rejeição. Preliminar de nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração opostos contra a sentença. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Vilipêndio à cota de gênero prevista no artigo 10, parágrafo 3º da Lei nº 9.504 de 97. Candidaturas femininas simuladas. Conjunto probatório que evidencia o ilícito. Ânimos fraudandi. Comprovação. Desprovimento. Questão de ordem. A questão de ordem concernente à eventual ausência de interesse processual no manejo da AIGE para apurar fraude à cota de gênero é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser conhecida em qualquer fase do processo. A questão não merece ser acolhida, já que a fraude à cota de gênero é espécie de abuso do poder político, consoante o entendimento firmado pelo TSE no RESP número 243/42/2012, 6/18/0024, o que atrai a incidência do artigo 22 da Lei Complementar número 64 de 90, sendo cabível, portanto, a propositora de ação de investigação judicial eleitoral.
partidos e coligações detêm no exercício da atividade político-partidária poder político em face do eleitorado, que por sua vez outorga aos candidatos eleitos por meio do processo eleitoral a gestão do bem comum. Além disso, esse poder também se evidencia na ocupação de cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros sob determinadas condições, dentre elas a filiação partidária, a teor do que preceitua o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5 da Constituição Federal, bem como quando as agremiações partidárias gerenciam e fazem uso de verbas públicas para a manutenção das suas atividades ordinárias ou para custeio de gastos nas campanhas eleitorais. Restringir a apuração do lançamento de candidaturas fictícias à AIME viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto inexistente instrumento processual para a investigação do ardil em referência durante a campanha eleitoral, como também restaria inviabilizada a condenação daqueles que, embora praticantes do ilícito, não tenham logrado êxito na obtenção de mandato eletivo. Preliminar de nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração interpostos contra a sentença. Não há que se falar em nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração interpostos contra a sentença, por falta de fundamentação, quando se evidencia que o juiz prolator apresentou adequada motivação para a rejeição dos aclaratórios, à luz da legislação de regência da matéria, o que demonstra o atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeita-se preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de nova audiência para o oitivo da testemunha que se evadiu do fórum, quando se observa que, diante da ausência espontânea do depoente, antes do início da audiência, cabia à parte que o arrolou empreender as diligências necessárias para trazê-lo de volta ao local. Mérito. Deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em AGE, quando presentes elementos de prova robustos e capazes de comprovar a ofensa ao artigo 10, parágrafo 3º da Lei nº 9.504 de 97, restando evidenciadas as simulações de candidaturas femininas para cumprir apenas formalmente a exigência legal e a indispensável intenção de burlar as cotas de gênero. Caso em que as investigadas Jaqueline Rocha Santos e Fabiana Lima Lopes não obtiveram votos no pleito, não realizaram gastos eleitorais e deixaram de realizar campanha para si próprias, embora tenham manifestado apoio em redes sociais ao candidato a prefeito e aos seus respectivos esposos, também candidatos ao cargo de vereador em 2020. Questão de ordem preliminares rejeitadas e recursos aos quais se nega provimento. É o voto. E a corte? Senhor presidente, só para me manifestar no sentido de que o ilustre advogado ele fez menção, inclusive leu trechos do voto no recurso especial 060.0002/10 de 2021, eu entendo que a conclusão do voto, ora prolatado pela eminente relatora, ela se deu após uma minuciosa análise das provas, chegando à conclusão de que houve prova robusta. No entendimento do voto prolatado por mim, citado pelo ilustre advogado, a conclusão, após também minuciosa análise, foi que haviam tão somente elementos indiciários. Então, embora ele tenha usado o voto, mas acredito que não se aplica 100% em razão da conclusão do voto da eminente relatora. E a corte? Não havendo quem queira se opor, proclamo julgado nos termos do voto relatorial à unanimidade. Agradeço a participação do doutor Maurício. Chamo o número 12 da pauta, representação 0600-540, dígito 83 de 2022, representante, Procuradoria Regional Eleitoral, representado Partido Novo, e a relatoria também é da desembargadora Arali. Tem advogado na tribuna virtual? Não. Não, desembargador. Então, representação, propaganda partidária, desvirtuamento, divulgação de propaganda para a defesa de interesses pessoais de filiado. Candidato a governador do estado de Minas Gerais. Configuração. Vedação contida no artigo 50b, parágrafo 4º, inciso 2 da Lei nº 9.096 de 95. Imposição da sanção prevista no artigo 50b, parágrafo 5º da Lei nº 9.096 de 95. Procedência.
Julga-se procedente o pedido contido em representação quando resta configurado que o partido representado utilizou-se do espaço destinado à sua propaganda para promover um dos seus filiados, em prejuízo de conteúdos relacionados à publicidade da agremiação. Conduta esta que encontra vedação no artigo 50b, parágrafo 4º, inciso 2 da Lei nº 9.096 de 95. A propaganda partidária é destinada à divulgação de metas e programas partidários, entre outras finalidades elencadas, de forma exaustiva no artigo 50b da Lei nº 9.096 de 95. Nele não se inclui a possibilidade de favorecimento e defesa de interesses pessoais de filiados, ainda que não sejam candidatos da circunscrição em que a propaganda foi veiculada. Para a configuração do desvirtuamento da propaganda partidária, diferentemente dos casos de propaganda eleitoral antecipada, não se faz necessário o pedido explícito de votos ou menção ao pleito vindouro, bastando que haja a defesa de interesses pessoais de outro partido ou promoção de candidatos a cargos eletivos. Revela-se proporcional e razoável aplicar a sanção de cassação de tempo de veiculação da propaganda partidária, prevista no artigo 50b, parágrafo 5º da Lei nº 9.096 de 95, no patamar mínimo de 2 vezes o tempo das inserções irregulares. Pedido julgado procedente para impor ao Partido Novo a sanção prevista no artigo 50b, parágrafo 5º da Lei nº 9.096 de 95, correspondente à cassação do tempo de transmissão em emissora de rádio e de televisão da sua propaganda partidária no semestre seguinte, primeiro semestre de 2023, no equivalente ao dobro das inserções irregulares, totalizando 4 minutos de televisão e 4 minutos de rádio. É o voto. E a Corte, não havendo oposição, proclamo julgado nos termos do voto da eminente relatora a unanimidade. Sendo assim, vencemos a pauta. Franqueio a palavra. Não havendo quem queira se manifestar, eu antes de encerrar, Senhor presidente, só para dizer com a felicidade que nós recebemos hoje, tanto o colega Paulo Barbosa como o desembargador Cafezeiro, que nos abrilhantou aqui com votos muito elucidativos e engrandecedores dessa corte. Parabéns. eu adiro a manifestação de Vossa Excelência, eu iria me manifestar também, consignando a satisfação de ter entre nós o desembargador Cafezeiro e dizer que Vossa Excelência é sempre muito bem-vindo. Ele sempre vai estar ao seu lado, desembargador Mário. Ao lado ou atrás? Presidente, Ao lado, ao lado. eu quero aqui externar a alegria em receber hoje na corte o desembargador Cafezeiro e dizer que desejar sucesso e as boas-vindas e estou muito alegre aqui, desembargador, em tê-lo aqui nessa composição. Eu também, senhor presidente. É uma alegria. Desembargador Cafezeiro, eu conheço de longa data, trabalhamos juntos, só que em posições TJ diversas, opostas não, porque não são opostas, mas é uma alegria poder compartilhar da corte com o desembargador Cafezeiro. Eu também, senhor presidente, gostaria de externar minha satisfação em ter aqui na presença na corte, desembargador Cafezeiro, pessoa querida, honrada, que vai trazer luzes para esse colegiado. Então, parabéns. Vamos aqui, ficando aqui bom tempo aí nessa propaganda. Com certeza ele vai trazer grandes votos e enriquecendo todos nós. Parabéns. Eu também adiro as manifestações anteriores. Desembargador Mário Alberto também adere. Aperreia Adere, também, o desembargador Mário Alberto também adere, o desembargador Cafezeiro. Assim como o procurador regional eleitoral. adiro e parabenizo pelo trabalho que vem sendo conduzido na Tem a Seara da palavra do Propaganda. desembargador Café. Agradeço as manifestações externadas assim de carinho e espontânea de todos os colegas. Dizer que, na verdade, estou aqui muito mais para aprender do que ensinar alguma coisa. E, Burato, você não me deu trote, não. Nós trabalhamos. Nós estamos lá constantemente na Quinta Câmara, procurador atuante, e me sinto muito lisonjeado de estar participando aqui da corte e contribuindo de uma forma bastante, como já disse, os advogados, incisiva para que nós possamos ter uma democracia muito forte nesse Brasil. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos.
Não havendo mais manifestação, eu declaro encerrada a sessão.